Depois da nossa introdução, eu preparei aqui um exercício prático para a gente fazer agora, né? Então vai ser meio que ao vivo. Falamos sobre a importância de ler, tudo que envolve a leitura, e eu dei algumas dicas sobre a leitura em si. Então eu tenho aqui dois exercícios para a gente fazer. Um exercício com um texto pequeno, que é um versículo só. Outro exercício com um texto acadêmico e maior, né, para a gente brincar um pouco com o que eu dei para vocês no outro vídeo. Minha garganta não tá bem, porque tá frio e tá prejudicando um pouco, mas eu vou tentar ler assim mesmo, né? Esse primeiro texto aqui é do Cânone de Dort, capítulo 5, parágrafo 15, e o que eu coloquei para a gente fazer aqui é o seguinte: insira pausas e separe o texto para melhor compreender. Durante a sua leitura, você não vai conseguir fazer o que eu vou fazer agora aqui na mão. Por quê? Você não vai marcar a sua Bíblia do jeito que eu vou marcar aqui. Você tem que fazer isso enquanto lê. Você pode usar uma lapiseira para demarcar a separação do texto. Vai lá, marca a separação, bota uma anotação se você quiser, né? Mas, do jeito que eu vou fazer aqui, eu sei que é difícil de fazer mesmo. Se você quiser fazer exegese ou interpretação do texto usando o computador, você vai fazer usando tabelas, tá? Que aqui é uma tabela, né? Tabela mesmo. Tem que inserir, ó, tabela, né? Se você for fazer no computador. É interessante fazer assim também, mas você tem que aprender a fazer isso usando a Bíblia durante a leitura, tá? Vamos ler o texto então? Vou ler o texto todo, depois eu volto colocando as pausas que eu acho que são relevantes aqui, ó. Deus revelou abundantemente em sua palavra esta doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, tá? Da perseverança dos verdadeiros crentes e santos e da certeza dela para a glória do seu nome e para a consolação dos piedosos. Aqui tem um monte de coisa aqui. Ele imprime nos corações dos crentes, mas a carne não pode entendê-la. Satanás a odeia, o mundo zomba dela, os ignorantes e hipócritas dela abusam, e os hereges a ela se opõem. A noiva de Cristo, entretanto, sempre a tem amado ternamente e a defendido constantemente, como um tesouro de inestimável valor. Parece que acabou o texto, ele continua, né? É assim mesmo, continua na mesma fala, né? Deus contra quem nenhum plano pode se valer e nenhuma força pode prevalecer, cuidará para que a igreja possa continuar fazendo isso. Isso o quê? Isso o quê? Ao único Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, sejam a honra e a glória para sempre. A isso o quê? Se você entendeu o a isso o quê, coloca aqui nos comentários, tá? Então nós temos aqui o Cânone de Dort, falando sobre a perseverança dos santos, e esse é o capítulo, fala que o Satanás odeia essa doutrina, né? O título dela é mais ou menos isso. Vamos começar a marcar aqui, ó. Deus revelou abundantemente em sua palavra esta doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes e santos. Aqui tem uma pausa, né? E até grande, poderia ser menor aqui, né? Tipo, Deus revelou... isso aí. Acho que essa pausa fica bem aqui, ó. Deus revelou abundantemente em sua palavra esta doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes e santos. Então, está falando que Deus revelou na Bíblia essa doutrina da perseverança dos santos e da certeza dela para a glória do seu nome e para... Aqui tem outro ponto, ó. A certeza dela deve gerar glória a Deus e não ao homem. E também a consolação dos piedosos. Aqui nós temos um ponto final. Vou botar aqui também uma marcação. Opa, marquei o contrário. Então, outro ponto aqui, né? Para a consolação dos piedosos. Quem são os piedosos nesse caso? São os crentes. Os verdadeiros crentes e santos, tá? Ele imprime nos corações dos crentes. Olha aqui. Aqui tem uma pausa. Deus coloca isso no nosso coração, a certeza, sabe? Essa certeza só vem pela leitura do texto bíblico, tá? Não adianta você achar que, de forma miraculosa, a pessoa começa a acreditar na certeza da salvação, não. Não, tem muitos crentes que duvidam da certeza da salvação. Mas pela leitura da Bíblia Sagrada, isso vai ficando impresso em nosso coração, tá?
mas a carne não pode entendê-la. Isso aqui é o ponto importante também. O que é carne nesse caso? Beleza, vamos continuar. Satanás a odeia. Ponto. Satanás odeia a doutrina da perseverança dos santos. Que é uma pausa. O mundo zomba dela. O mundo zomba da perseverança dos santos. Você já ouviu isso aqui? Alguém fala, você acha que você vai ser crente, você vai para o céu? Você já ouviu isso aqui. Agora, os ignorantes e hipócritas dela abusam. Dela abusam. Esses ignorantes e hipócritas não são exatamente os crentes, São aqueles que vivem de qualquer jeito. Abuso da perseverança. Talvez eles realmente não tenham salvação. Ele colocou ali como hipócrita e ignorante. E os hereges a ela se opõem. Os hereges se opõem à doutrina da perseverança dos santos. Por quê? Porque Deus abundantemente em sua palavra revelou. Entende? Os hereges não gostam dela, Não gostam. Aí nós temos aqui mais um início. A noiva de Cristo. Quando fala noiva de Cristo, é bom você ter em mente também saber quem é a noiva de Cristo. Como é a primeira vez que estamos pegando o texto, vou colocar. Entretanto, sempre a tem amado ternamente e a defendido constantemente. A igreja ama a doutrina da perseverança dos santos, a igreja verdadeira, e protege essa doutrina como um tesouro de inestimado valor. Outro ponto aqui para a gente colocar, E falamos da certeza, falamos dos nossos inimigos e falamos da igreja. Percebeu? Agora vamos falar de Deus. Deus contra quem nenhum plano pode se valer. Esse é o Deus da Bíblia, tá? O Deus aonde ninguém frustra, E nenhuma força pode prevalecer. Outro ponto importante. Ele é onipotente, tá? Ele é onisciente, está falando de plano, e aqui está falando de poder. Deus é onipotente e é onisciente. Este Deus cuidará para que a igreja possa continuar fazendo isso. Fazendo isso o quê? A primeira leitura dá a impressão de que ele vai falar que Deus vai continuar perseverando, Mas ele está falando ali em cima sobre a luta que a igreja tem travado, A noiva de Cristo tem amado essa doutrina, defende ela constantemente como um valor inestimável. E Deus, contra quem ninguém pode vencer, cuidará para que a igreja possa continuar fazendo isso. O quê? Perseverando? Não. Apesar de que sim, mas não nesse texto. Não. Vai fazer com que a gente continue defendendo isso. É Deus quem faz. E aí ele encerra falando ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam honra e glória para sempre. Amém. Isso aqui inteiro é um ponto, Aqui é um ponto. Não precisa de pausa. Vamos ler agora com as pausas? Vocês acharam que ia ler pouco, não, vai só dar umas dicas. Não, gente, que é sério, o negócio é para valer. Deus revelou abundantemente em sua palavra esta doutrina de perseverança dos verdadeiros crentes e santos. A Bíblia Sagrada fala isso. E da certeza dela para a glória do seu nome. Ela glorifica a Deus. A certeza da salvação glorifica a Deus. E para a consolação dos piedosos. Nós nos sentimos consolados porque cremos em Deus. Confiamos em Deus, esperamos de Deus. A mensagem está saindo, nem tinha planejado. Ele imprime nos corações dos crentes, através da leitura bíblica, através da ação do Espírito Santo em nós. Agora, sem leitura bíblica, sem a presença do Espírito Santo, medo, tá? Medo. Com isso, nós temos a nossa consolação, somos consolados, tá? Mas a carne não pode entendê-la. Daqui já vem a ideia, por que o mundo não consegue compreender a doutrina da perseverança dos santos? Porque essa é uma coisa espiritual e o mundo está morto em pecado, Satanás odeia isso, porque Satanás os odeia também. O mundo zomba dessa doutrina porque o mundo zomba do cristianismo. Lembra de João 15? Se o mundo odiou a mim, ele odiará vocês também. E os ignorantes e hipócritas abusam da doutrina,
Por que abusam? Eu não sei se talvez o autor, quando fez esse texto, percebia que algumas pessoas viviam de qualquer jeito, né, por ser crentes, né, eu acho que pode ser isso. Ou se ele colocou como um aviso, né, para que a gente não abuse da boa vontade de Deus. E os hereges, a ela se opõem. Por que os hereges se opõem à doutrina da perseverança dos santos? Porque isso cria uma tranquilidade, uma paz dentro da igreja que não gera recursos. A paz não gera dinheiro, irmãos. Esta é a questão. Se o mundo deixasse de guerrear, quantas empresas faliriam agora mesmo? Então, a igreja, em alguns aspectos, age dessa forma, né? Se não há medo de perder a salvação, não há pessoas buscando aquela igreja todo dia. Entende? O foco da igreja não é mais ensinar a Bíblia e glorificar a Deus. O foco da igreja agora é manter as pessoas no que os liberais chamam, nesse caso corretamente, de cabresto, sabe? Teologia de cabresto. Os hereges odeiam a doutrina da perseverança dos santos. A noiva de Cristo, agora falando da igreja espiritual, não está falando da sede, das pessoas que estão ali, mas de toda a igreja, né, de Cristo. A noiva de Cristo, entretanto, sempre a tem amado ternamente e defendido constantemente. Então, a igreja verdadeira defende a perseverança dos santos. Defende como? Como um tesouro de inestimável valor. Olha a importância que era. Na garganta de novo. Esse texto não foi escrito por pessoas que eram de baixo, né? Foi escrito pelos líderes. E os líderes escrevendo sobre isso estavam se colocando abaixo do povo, ou de igual modo do povo, né? De forma que talvez esse ponto aqui pudesse trazer prejuízo para eles, né? Prejuízo físico nesse caso, para eles. Mas eles têm um compromisso maior com a verdade, entende? Então, eles vão falar bem da doutrina da perseverança dos santos. Deus, contra quem nenhum plano pode se valer, precisamos lembrar de que na salvação Deus continua sendo Deus, e no acompanhamento do crente, Deus não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus. Então, Deus aqui é onisciente, ele sabe de tudo, nenhum plano pode mudar os planos de Deus. Nada que vai acontecer pode mudar os planos de Deus. E nenhuma força pode também, né, prevalecer contra Deus. O que significa isso? Satanás nunca vai conseguir tirar o crente de Deus. Como Jesus mesmo diz em João 10, né? É isso que o texto está falando. Cuidará para que a igreja verdadeira possa continuar fazendo isso. Eu falei para vocês, fazendo isto o quê? Né? Defendendo a doutrina bíblica da perseverança dos santos. Essa é a resposta. Ao único Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, seja a honra, a glória para sempre. Amém. Agora eu quero separar uns pontos aqui que daria para a gente trabalhar, né? Daria para você desenvolver a sua leitura melhor. Esse ponto aqui eu queria ressaltar. Esse ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Esse ponto aqui também, ó, da certeza para a glória do seu nome. Esse ponto aqui é importante, né? Glorifica a Deus. E este aqui, ó, para a consolação também dos piedosos também é importante. Aí aqui eu queria pegar isso aqui, ó, Satanás odeia, né? É um ponto que tem que ser trabalhado. E de tudo isso aqui, eu queria pegar isso aqui, ó, os hereges a ela se opõem. Porque isso faz uma ligação entre Satanás e os hereges, tá? É uma ligação bem próxima que tem, e é mesmo, né? Agora, ao único Deus, eu queria também isso aqui, ó, para falar dos planos de Deus. Para finalizar, esses 6 pontos aqui são importantes para entender. Deus revelou a doutrina na Bíblia, então é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que glorifica a Deus, ponto B, é uma doutrina que serve de consolo para os cristãos verdadeiros,
Satanás odeia essa doutrina, os hereges se opõem a essa doutrina e Deus não pode mudar porque ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Então pegamos um texto, colocamos as pausas e ampliamos ele. Daqui eu poderia fazer um texto muito maior, muito maior. Não dá para saber o que você ia fazer disso aqui. Claro, o texto é muito grande, então dá para fazer muita coisa com ele, tá? Agora vamos para o próximo exercício. Extraia o máximo do texto. Que é o quê? Deva, isso só funciona com texto pequeno, né? Grande, né? Temos um texto pequeno. E eu coloquei ali 7 pontos desse texto. Eu nem sei se eu vou conseguir. Então vamos lá. Vamos começar com as pausas. Bendito. Ele está trazendo um ponto lá de cima. Seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele tá glorificando a Deus com o que ele vai escrever aqui. Que segundo a sua grande misericórdia, segundo a misericórdia de Deus, nos gerou de novo. Novo nascimento, texto. Para que nos gerou de novo? Para uma viva esperança. Nossa, esse texto aqui é muito rico. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu não vou colocar, acabou. Esse texto é muito rico, ó. Bendito, primeiro ponto. Ele está glorificando a Deus, tá? Bom, vou escrever isso aqui, temos 16 minutos, ó. Bendito. O autor está glorificando a Deus pela bênção que irá citar no decorrer do texto. Todas as bênçãos, as bênçãos que Deus nos dá, deve fazer com que glorifiquemos a Ele, não a nós. Beleza? Bendito. Bendito seja Deus aqui, ó. Esse é outro ponto. A nossa verdadeira adoração. E agora eu vou colocar um complemento muito importante. E admiração deve ser apenas e verdadeiramente a Deus. Ao Deus verdadeiro. Já estou quase escrevendo e falando ao mesmo tempo. Quase que eu escrevo mais rápido que penso, né? Então esse é um outro ponto. Agora esse ponto aqui é importantíssimo, né? Segundo a sua grande misericórdia, não fomos salvos pelas nossas qualidades ou obras. Fomos salvos apenas, não fomos salvos porque Deus foi misericordioso conosco. Logo, não merecíamos tal bênção. Se fala que Deus teve misericórdia, é porque nós estávamos fazendo alguma coisa de errado. E aí ele teve misericórdia e nos salvou. Entendeu? Então o termo misericórdia é importante, ó. E olha o verbo. Segundo a sua grande misericórdia. Tem verbo aqui. Tem. Mas a direção do texto foi segundo a sua misericórdia. É algo que Deus tinha e que nós precisávamos. Então, ó, a misericórdia de Deus foi o fator principal na salvação daquele que crê em Jesus. Você não foi salvo porque Deus previu que você ia crer. Não, foi a misericórdia dele que fez com que ele te salvasse. Ah, mas e os outros? Os outros provavelmente não foi a misericórdia de Deus. Então, é óbvio, talvez seja difícil de aceitar, mas é óbvio, Deus teve misericórdia de uns e não teve de outros, como Paulo fala, que é Pedro falando. Nós somos salvos segundo a sua grande misericórdia. Não porque você é bonito, não porque você é rico, não porque você é inteligente, não porque você é pentecostal, não porque você é presbiteriano, não, porque Deus foi misericordioso. E se Deus foi misericordioso com você, é porque você merecia o contrário. Então, misericórdia não se aplica quando alguém merece algo. Então, não,
eu tive misericórdia do irmão porque ele é rico, né? E por isso eu salvei ele. Ah, vocês deixam ser falso, né? Deixa de ser cara de pau, né? Você foi oportunista, não misericordioso. A misericórdia é aplicada quando alguém precisa, quando alguém não tem solução. Aí se aplica a misericórdia. Esse é o ponto 3 aqui do nosso texto, que era um versículo só. Lembre-se, era um versículo só. E o que Deus fez conosco? Deus, ele nos ofereceu uma porta? Deus, ele nos deu uma chance? Deus nos chamou e esperou a gente obedecer? Não. Deus nos gerou de novo. Isso é importante. Olha, mais um ponto aqui, seu sermão aí que você vai escrever. O que Deus fez com o crente? Gerou ele de novo. Concordando com João, concordando com Paulo, concordando com Jesus, concordando com o Antigo Testamento todo, Pedro fala, Deus nos gerou de novo. Né? Então a bênção de Deus não foi uma mera oportunidade de salvação ou uma chance de poder fazer algo bom para que pudéssemos. Tá errado. Então, eu preciso pensar e escrever separadamente. Pudéssemos nos salvar. Não. Ele nos gerou de novo. E isso implica na certeza da sua salvação também, pois uma vez regenerados, não há caminho de volta. Beleza? Ficou bom? Era um verso só, né? Era um verso só. Se você ler isso aqui tudo sem excluir os textos, você já vai ter o esboço do texto todo. O esboço não, o texto todo. Né? Outro ponto aqui que a gente pegou é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Para uma viva esperança. Não fomos salvos para viver no medo do inferno. Somos salvos para... Não, podemos ter certeza de que Deus vai nos salvar justamente por não termos sido salvos pelas nossas obras ou vontade, mas pela misericórdia de Deus. Então isso aqui é importante, né? Nascemos de novo para uma viva esperança. Esperança, nesse caso, não é algo que pode acontecer. Ela é uma certeza de alguma coisa que foi prometido. Entende? Então, o termo esperança aqui, viva esperança, ele teria que ser enfatizado. Viva esperança. Podemos ter certeza sempre de que fomos salvos por Deus. Então, mais um ponto, né? E cadê o restante do texto? Pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Ponto aqui. É o último, na verdade. Eu botei G aqui, mas não tem G. Não é que não tem. Só tem o F. Que acabou o versículo. A não ser que você desfizesse mais ele ainda, mas aí, né, o vídeo ficaria muito grande. Mas foi 20 minutos agradáveis falando sobre dois textos, né? Pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Por que fomos salvos? Alguns, agora eu vou escrever um comentário, como se fosse um comentário meu, de um dos textos meus. Alguns diriam que foram salvos porque Deus viu na eternidade que creriam em Jesus. Outros dizem que somos salvos porque somos boas pessoas, amáveis uns com os outros. Mas a Bíblia ensina que nós fomos salvos apenas por ter Jesus morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia.
Não fomos salvos pela nossa obra. Não fomos salvos pela nossa vontade. E não somos, agora somos salvos pelo que fazemos, mas porque, separado não, mas porque Cristo nos salvou. Aí você pode citar agora João 3, né? João 1,12, né? O que está escrito em João 12? Né? Aliás, o que está escrito em Romanos, que nós lemos, né? Não é por aquele que quer ou pelo que corre, mas pela vontade de Deus. Lembra desse texto? Então tá aí. Olha só o que fizemos, hein? Pela ressurreição de Cristo é que nós somos salvos. Porque ele conseguiu, né? Porque ele venceu. É por isso que somos salvos. Por isso que há certeza da salvação. Um pequeno texto, isso foi de forma bem rápida aqui para vocês, sem detalhamento, sem citação de outros textos. Se tivesse, viraria um livro, né? Mas é isso aí. Viram como funciona na prática? Eu poderia fazer isso aqui muito, mas o tempo é pequeno, né? Infelizmente eu não consigo fazer, mas isso aí, você pode fazer isso em todo o texto. Eu fiz um texto pequeno, um versículo só, fiz um texto grande, um parágrafo aqui do Cânone de Dort. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se preparem para a continuação, para o módulo 2, que deve começar na próxima semana aqui no canal. Fique com Deus e tchau!